Olá, iremos apresentar o caso da senhora M. von N., de 40 anos, descrito por Freud como a possibilidade de ter começado em 1808 ou em 1809. Ela era de origem alemã e morava nas províncias bálticas da Rússia. Em 1º de maio de 1809, Freud foi ao encontro da senhora. Ela era sujeita a interrupções espásticas, movimentos convulsivos e sons impossíveis de imitar. Quando estava angustiada, exclamava em um tom de agressividade essas seguintes frases: "Fique quieto, não diga nada, não me toque." M teve uma educação muito cuidadosa de sua mãe, que era extremamente severa. Quando completou 23 anos, casou-se com um homem de muitas posses, que possuía o dobro de sua idade. Com essa relação, tiveram 2 filhas, e na segunda filha morreu de derrame cerebral. Freud sugeriu que ela se separasse das filhas e se internasse na casa de saúde, onde ele pudesse vê-la todos os dias. Em 8 de maio, em uma noite, Freud pediu que ela falasse quando estivesse hipnotizada. Dessa forma, relatou que quando tinha 5 anos, os seus irmãos jogavam animais nela, e foi aí que ela teve seu primeiro desmaio e espasmo. Seguindo com a hipnose, Freud questiona M sobre os significados das suas frases repetidas. Ela afirma que quando tem pensamentos assustadores, teme ser interrompida e que tudo fique mais confuso ainda. E os animais que ela vê quando está nesse estado a atacam se alguém se move. Explica também que por diversas vezes foi agarrada por pessoas fora de seu estado natural. Aos 17 anos, por seu irmão muito doente, por um desconhecido que enlouqueceu repetidamente, e aos 28 por sua filha tendo delírios. Em todas as vezes, M foi agarrada, sufocada e machucada. Ao longo do tratamento, M revela o porquê de sua gagueira. Os relatos têm em comum os cavalos, que em diferentes momentos, pelo comportamento arredio de tais animais, ela se vê extremamente com medo e agitada, mas tem que controlar tal comportamento. 11 dias depois do início do tratamento, sua filha inicia o acompanhamento com o Dr. N., ginecologista. Neste momento, M encontra-se com bastante medo. Contudo, ao longo da visita, mesmo se assustando diversas vezes, não emitiu qualquer uma das frases e falou normalmente. O tratamento seguia e mais angústias vinham à tona. Relatou o quanto sofreu com a morte de seu esposo. Culpou sua filha por tomar seu tempo e não poder impedir a morte dele. Revelou o tormento que a família dele causou ao espalhar por toda a cidade notícias falsas contra ela. Havia dias em que sentia dores gástricas, dores nas mãos, cabeça e rosto, dores nas pernas também. Mas se sentia alegre e conseguia dormir. Em busca de uma origem psíquica para os sintomas da histeria, Freud pede para que ela relatasse a história das dores nas pernas que sentira. Para Freud, os neuropatas costumam ter crises histéricas, espasmos e delírios, com um acometimento de enxaqueca. Freud relata que todas as vezes que ele observou uma cãibra de pescoço na senhora M, ela veio acompanhada de um surto de delírios. Quanto às dores nos braços e nas pernas, ele era convencido de ser uma comum coincidência e que a paciente sentia uma espécie de dores quando ficava em estado de agitação. E por causa da exaustão, sentia mais aguda do que de costume. E essas dores depois se repetiram em sua memória como símbolo somático de todo o complexo de associação. Ao longo das sessões, a senhora M apresenta uma melhora significativa no quadro clínico. Com o passar de 7 semanas de tratamento, Freud permite-lhe que voltasse para sua casa. Seu estado de saúde era bom, era estável. Contudo, foi acometido a um novo choque psíquico. Sua filha mais velha ficava enferma. Freud aconselha a procurar um médico conhecido. Porém, a filha não melhora e M passa a culpar o estado clínico da moça a Freud e seu conhecido. M recai nos estados do qual Freud a havia libertado, ficando deprimida e parando em um sanatório, só saindo de lá com a ajuda de uma amiga. Com o decorrer do tratamento, a senhora M fala sobre as tempestades na cabeça e sua relação com o tratamento da filha, explicando por vezes o fato de pressionar a testa chamando pelo nome da mesma. Além também de esclarecer o fato das dores gástricas, com os acontecimentos na infância e na juventude, e sua profunda angústia em relação a comer e beber. Com o fim das sessões, após 2 meses, Freud volta a se comunicar com a senhorita M. von através de cartas, e na primavera do mesmo ano ele a visita em sua casa,
e tenta compreender um pouco de sua rotina e afazeres. Como ele mesmo fala, ela estava mais saudável e mais apta. Contudo, sua inclinação para atormentar-se era muito pouco menor do que na época do tratamento. Durante a discussão do caso, Freud constatou que os sintomas psíquicos apresentados por M são de natureza histérica, e sua permanência se dá devido a experiências traumáticas em sua vida. Porém, na opinião de Freud, embora todos esses fatores psíquicos possam responder pelas escolhas dessas fobias, eles não podem explicar o porquê da sua persistência na vida de M, sendo necessário acrescentar um fator neurótico como forma de explicação. Além disso, os sintomas somáticos de sua histeria foram organicamente determinados por ligeiras modificações nos músculos, tendões e feixes, e também pela lembrança de suas dores. É possível identificar que os sintomas motores se originam de várias maneiras, como uma representação antitética, excitação psíquica na atividade motora ou na ação voluntária mediante um paroxismo histérico. Mas, independente de suas origens, todos têm algo em comum. Possuem ligação com traumas e símbolos destes na memória. Outros sintomas somáticos da paciente não devem ser classificados como uma neurose, e sim um distúrbio orgânico, como a enxaqueca. Porém, os sintomas histéricos ligam-se a tais distúrbios. Freud usa o termo gangorra psíquica para se referir à transição de um estado normal para um delírio, que ocorria muitas vezes de forma imperceptível e súbita. A análise nos estados delirantes da Sra. von N. não foram realizadas de forma completa devido à sua condição ter melhorado de forma tão rápida que os delírios se tornaram nitidamente diferenciados da sua vida normal. Com relação ao sonambulismo, foi possível identificar que, mesmo nesse estado, ela não tinha acesso a toda a extensão de seu conhecimento. Mesmo nesse estado, havia uma consciência real e outra potencial. É nesse caso também que Freud começa a ter dúvidas relacionadas à hipnose e sua funcionabilidade na compreensão concreta dos casos. Ao finalizar o caso da senhora M. von N., Freud considera verdadeira a afirmação de que a explicação da sua doença seja tanto por uma predisposição hereditária quanto pela história de vida e sentimentos intensos, mas não descarta a possibilidade da continuidade de uma vida e afazeres normais.